Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um momento de conexão com o Lar Fabiano de Cristo. Que tenham um excelente fim de tarde. Que a paz esteja presente. São 18 horas de mais um dia de nossas vidas e aqui estamos outra vez reunidos virtualmente em nome desse nosso modelo e guia Jesus. Como é bom estarmos com Ele. Que estes breves momentos sirvam de bálsamo para nossas vidas e alicerce para a nossa jornada, tão árdua às vezes, mas promissora em excelência. Hoje, então, temos o capítulo 122 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, com o título Frutos. E Emmanuel traz para a abertura do capítulo uma passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Pois bem, na linguagem aqui usada por Jesus, dar bons frutos, frutificar, é o nosso maior objetivo de vida. No Evangelho de João, Jesus afirma: nisto é glorificado meu Pai, que deem muitos frutos. Ou seja, a melhor maneira que temos de agradecer a Deus pela vida é darmos bons frutos. É reconhecermos com humildade a nossa necessidade de aprendizado, cooperação, mudança, sabedoria em utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Paz, harmonia, bondade, indulgência, misericórdia, caridade, segundo Paulo, são os frutos das virtudes que podemos e devemos atingir. Mas não da boca para fora, não apenas em atitudes efêmeras. Aliás, seguindo na mesma analogia, de nada adianta sermos uma árvore enorme, frondosa, se não tivermos bons frutos. Aqui, o grande exemplo e aprendizado quando Jesus nos apresenta a parábola da figueira seca. De nada adianta aparências. O que verdadeiramente importa são nossas ações diárias em uma existência inteira. Em uma época em que o progresso intelectual está aí, presente em larga escala, através da inteligência artificial, da descoberta de curas, de novos caminhos medicinais,
Precisamos com urgência olhar para dentro de nós, buscarmos as nossas verdades e verificarmos como está o nosso progresso moral. Em termos de humanidade, ainda há um grande descompasso entre a evolução material, intelectual, da evolução moral. Ainda precisamos avançar muito neste aspecto. O avanço moral da humanidade ainda está muito devagar. As guerras aparentes estão em alta, chamam a atenção justamente para esse detalhe. E o que falarmos das guerras não aparentes? Aquelas existentes no mundo marginalizado, no tráfico de drogas, nas ruas, nos sem-tetos. E pior ainda, naquelas guerras sorrateiras existentes em família. É nessa tecla que precisamos bater. É neste aspecto que precisamos mudar, florescer, frutificar. Diariamente, Deus nos proporciona novas oportunidades para a nossa produção. Desde sempre, recebemos talentos, capacidades. Constantemente nós temos o ar, a chuva, a vida em si, o exercício laboral. E tudo isso não prescinde de coisa alguma, é de graça. O que fazemos com tudo isso? De que forma respondemos à vida? Retornamos a Deus? Nas palavras de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Deus reside dentro de nós. Dentro do símbolo, temos que entender a chuva como o favor da misericórdia divina, sem a qual nada possuiríamos. A paisagem deserta pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. O trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Muitas vezes complicamos a nossa existência e tudo é tão simples e claro. Recebemos as oportunidades e nos deixamos envolver em outros aspectos que não os da lei divina. Enveredamos por caminhos que nos parecem mais fáceis, quando na verdade são caminhos que nos afastam do verdadeiro motivo de estarmos aqui, a nossa evolução. Viver o apostolado do Evangelho é colaborar com Deus, com Jesus, no caminho do bem, nos grandes princípios da redenção. E como nos diz Humberto de Campos, novamente na obra Boa Nova, na psicografia de Chico, em uma fala de Jesus a Simão Pedro, a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento interior em sua marcha para Deus. Basta um pensamento de amor para que eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos previdentes, sejamos atentos, busquemos o reino de Deus em nós, busquemos a nossa verdade para nos encontrarmos com o Mestre, realizando o nosso melhor plantio, a fim de que nossos frutos sejam também os melhores. Utilizemos a nossa inteligência
para examinarmos com exatidão e perspicácia as sementes dos princípios divinos existentes em nosso coração. E se ainda não os possuímos, que tenhamos a humildade e a sabedoria de conquistá-los, a fim de que nossas atitudes se transformem cada vez mais em belos frutos, sempre em prol do outro, em prol da humanidade, em prol de nós mesmos, a caminho dessa nova era que está se desacortinando à nossa frente. Precisamos cooperar com Deus na construção desse novo mundo. Que Ele permaneça conosco, que Jesus nos encoraje cada vez mais. Que assim possa ser, que assim seja.